Mas o que é esse negócio de filosofia da ciência? Mas filosofia e ciência não são coisas diferentes? Se bem que ciência é questão de opinião. E você, sabe o que é filosofia da ciência? Se você tem essa e outras dúvidas, venha comigo no nosso 5 minutos de filosofia. Filosofia da ciência é uma área da filosofia que estuda sobre os fundamentos do conhecimento científico. Sim, há uma correlação entre as duas coisas. A ciência, ela parte de certos princípios que nos permite saber o que é certo e o que é errado. E por que eu estudo isso? Pense só, imagine que você é um médico, por exemplo, e não conhece como funciona os fundamentos do conhecimento científico. Você corre o risco de passar, por exemplo, esse tipo de vergonha. Você não sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Que tipo de área do conhecimento científico precisa de filosofia da ciência? Todas as áreas, não tem como você fugir disso. Sim, não tem como escapar da filosofia, porque o fundamento de toda a área do conhecimento científico que você quer conhecer, você quer se especializar, ela tem uma fundamentação, e essa fundamentação é filosófica. Vamos falar hoje, na nossa aula, sobre os principais teóricos que construíram essa tal filosofia da ciência. Vamos falar primeiramente sobre o pioneiro da nossa área do conhecimento, a filosofia da ciência. Esse camarada é o Aristóteles, que ele criou assim várias ideias, vários mecanismos que vão ser retomados por uma série de outros filósofos que vão especular sobre a ciência. Uma das contribuições mais importantes do Aristóteles para essa área de conhecimento é a criação da perspectiva indutiva e dedutiva do conhecimento. A dedução, ela parte da ideia, em que eu conheço dadas premissas, dadas coisas, e a partir dessas coisas que eu já conheço, eu gero uma resposta, que não é uma resposta nova, eu já tinha ela comigo todo o tempo. Exemplo clássico, se eu falo que todo homem é mortal e que Sócrates é homem, o que eu posso concluir em cima disso? Sócrates é mortal. Então, podem ver que eu não gerei nenhum conhecimento novo, já sabia disso todo o tempo, eu confrontei duas frases e acabei chegando a uma conclusão diferente. Esse é o tal método dedutivo. Mas existe também o método indutivo, que parte da observação direta dos fenômenos e gera conhecimento novo. Exemplo, quantos livros tem aqui nessa prateleira? Para saber, eu preciso contar. Aí você pode falar, mas é um número limitado de livros. E então você já sabe disso previamente. Mas e se eu te perguntar quantas espécies de pássaro existem na floresta amazônica? Para você descobrir isso, você teria que observar continuamente um fenômeno, ver que tipo de passarinho tem por lá, até concluir quantos tipos de pássaro existem por lá. Esse é o tal método indutivo. Estes métodos vão ser retomados por vários filósofos ao longo dos tempos. Tem um camarada chamado Francis Bacon, que é um filósofo inglês, que ele vai ser o grande expoente do que ele chama de teoria indutiva da ciência, método indutivo, em que ele vai dizer o seguinte: primeiro, eu devo observar o fenômeno continuamente para depois chegar a uma conclusão geral. Exemplo, se eu sei que Júpiter, Marte e Saturno não emitem luz, eu posso concluir, a partir disso, que Plutão também não emite luz, ou que todos os planetas não emitem luz. Só que esse tipo de teoria, ela foi questionada por outros filósofos posteriormente. Dentro dessa perspectiva indutiva mesmo, Hume coloca o seguinte problema. Vamos supor, se seu primo ele pegou Covid e ele sarou tomando cloroquina, isso não quer dizer que todos os primos seus que pegarem Covid vão sarar tomando cloroquina. Ou que alguém no futuro, tomando cloroquina, vai ser salvo por tomar cloroquina. Inclusive, isso não permite, você saber qual é a melhor chance que o sujeito tem, tomando cloroquina ou comendo bala de jujuba, talvez. Então, o Hume ele contesta esse tipo de especulação que você constrói a partir do que ele chama de hábito,
você vê uma coisa acontecendo algumas vezes, você generaliza e você conclui que isso sempre vai se repetir assim. Existe um filósofo no século XX que ele cria uma outra perspectiva para esse problema, que ele chama de método dedutivo. Esse camarada chama-se Karl Popper e ele diz o seguinte: vamos supor que eu quero checar uma questão, que é se mamífero bota ovo. Aí, vamos lá, eu observei que a vaca não bota ovo, e o cachorro também não, e o gato também não bota ovo. Então eu posso concluir que nenhum mamífero bota ovo. Só que tem um problema. Existe um mamífero que mora lá na Austrália, chamado ornitorrinco, que ele bota ovo e tem bico de pato. Então eu não posso concluir, a partir da observação de alguns fenômenos em particular, que dada ideia faz sentido. Então Karl Popper inverte a questão. Ele fala o seguinte: primeiro eu construo uma hipótese, uma teoria, e depois eu vou colocá-la à prova infinitamente. E se na milionésima vez eu descobrir que essa teoria ela é furada, ela não faz sentido, eu vou descartá-la. E se o contrário acontecer, eu vou continuar afirmando. Nas palavras de Popper, as coisas funcionam da seguinte forma: só é científico aquilo que pode ser falseado. Isso mesmo, se eu não posso colocar em xeque dada a tese científica, ou seja, se eu não posso desconfiar que ela pode ser falsa, então não é ciência, então é religião. Vamos pensar comigo sobre a questão da cloroquina, por exemplo. A princípio, surge uma hipótese que cloroquina funciona no tratamento para a Covid. Então, eu vou colocar esse problema à prova, vou testar isso infinitamente. E aí eu vou ver o que os estudos apontam para ver se eu vou descartar essa ideia ou não. Vários estudos foram feitos e o que os estudos mais densos dizem é que não há eficiência comprovada. Infelizmente, o mito falhou nessa.